Bom dia, que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam conosco mais esse dia. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho mais do meu testemunho para estar gerando fé no seu coração e estar te ensinando também, né, dentro da palavra de Deus, qual é a vontade dele, qual é o propósito dele para nós. Eu já relatei em vários vídeos, né, a respeito do que Deus usou assim como ponto crucial para trazer a minha restauração, que foi um retiro espiritual que eu fui. E assim, logo que eu cheguei nesse retiro, o primeiro culto, né, a primeira ministração que eu participei ali, quando eu entrei naquele lugar, eu já senti a presença de Deus assim de uma maneira maravilhosa. E naquele momento eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu coração. E eu comparo essa dor como quando alguém muito amado, muito próximo falece. É aquela dor assim da alma mesmo. E eu me lembro assim de chorar muito, né, durante aquela primeira ministração. E parecia literalmente que Deus estava, né, naquele momento passando as mãos sobre minhas feridas, que ainda não haviam sido curadas, né, que não haviam sido cicatrizadas, e que Deus estava realmente trazendo aquela cura, Ele estava naquele processo, assim como quando você vai para o hospital, né, com um machucado grave, e talvez no primeiro momento você vai sentir dor, né, até a anestesia começar a funcionar, você vai ter que tomar uma injeção, e às vezes só do jeito que mexe com você, você já sente dor. E foi exatamente o que eu senti, só que a minha doença, né, ela era na alma, era no meu coração. E ali Deus começou a trazer essa cura e eu senti Deus mexendo em mim por dentro, né, curando, passando ali o medicamento, literalmente foi o que eu senti, né, essa dor. E logo em seguida, Deus começou a trazer uma palavra ao meu coração. E eu vi naquele lugar, no meio do templo, como se fosse um buraco negro. Um buraco onde não havia fundo. Você jogava as coisas ali e não via nunca mais. E Deus falou assim no meu coração: você precisa jogar dentro desse buraco toda dor, toda tristeza, tudo isso que está dentro de você. Porque aí você vai estar enterrando ali tudo que está te causando esse mal. E eu me lembro assim, nossa, eu chorava muito, né, quando Deus trouxe isso pro meu coração. E eu não hesitei, né, assim que eu senti, que eu ouvi Deus falando comigo a respeito disso. Jogue nesse buraco negro tudo isso que está te incomodando, toda a sua ferida. Eu literalmente comecei a declarar isso: Senhor, é isso que eu faço. Nesse momento eu tiro de dentro de mim toda a minha tristeza, toda a minha dor, aquela dor tão profunda, né, que eu sentia. Todo o meu desespero, todo o meu medo, toda a minha ansiedade. E fui falando, fui declarando, e assim, no espírito, né, julgando essas coisas todas dentro daquele buraco, abrindo mão de tudo aquilo, né, que estava me causando mal. E foi maravilhoso, né, quando eu fiz isso, porque a paz que invadiu meu coração naquele momento foi algo assim inexplicável. Literalmente, aquilo foi uma das coisas que Deus usou para me trazer, né, o alívio que eu estava precisando. E imediatamente aquela dor, né, que eu senti como Deus curando meu coração, ela teve um alívio. Logo depois que eu decidi jogar naquele buraco negro, tudo aquilo que eu estava carregando, né? E a palavra que Deus trouxe para o meu coração a respeito disso, né, desse processo de cura que nós precisamos passar na nossa vida. Eu acho que todos nós precisamos disso, porque a nossa vida, ela nos causa mesmo muitas feridas, né? São tantas coisas, né, que acontecem. Cada um tem a sua história de vida, cada um sabe o que aconteceu. Às vezes a gente olha para uma pessoa tão carrancuda, tão mal-humorada, e a gente não sabe por que a pessoa é assim, mas ela tem a sua história. E a gente carrega muitas vezes dentro de nós aquilo que é a nossa história. Mas Deus, Ele nos ensina que nós não devemos deixar guardado essas coisas que nos causam dor, que nos causam tristeza, que nos causam sofrimento. Nós passamos por tantas decepções, né, na vida. Nós engolimos tantos abacaxis, tantos sapos. E muitas vezes isso não é digerido, né, dentro da gente. Você engole e aquilo fica ali.
causando a dor, causando a ferida. O seu corpo ele não consegue mandar isso embora. É por isso que você precisa realmente decidir, assim como nesse meu exemplo, né, desse testemunho que eu contei hoje, um pedacinho, de como Deus me mandou jogar naquele buraco ali tudo que estava dentro de mim. Nós precisamos também, né, diariamente fazer essa limpeza do nosso interior, decidindo tirar de dentro de nós tudo de ruim que aconteceu naquele dia, tudo de pesado. Porque muitas vezes, né, eu creio que você, assim como eu, a gente se acha no direito, né, de guardar essas coisas. Fala assim, não, mas a pessoa realmente pisou na bola comigo. Não, a pessoa realmente me tratou mal, eu fui rejeitado, fui humilhado, fui traído. Eu não sei, né, o que aconteceu. Talvez você perdeu uma pessoa muito querida e você culpa alguém por isso, você culpa Deus por isso, você se culpa por isso, né, assim. E tantas situações vêm, né? Às vezes o outro fez alguma coisa com você e você tem razão. Você olha, né, nos seus olhos com a sua justiça, você tem razão, você tem todos os motivos para realmente querer distância daquela pessoa, daquela situação. O Natal tá chegando e a maioria das pessoas costumam se reunir, né, nessa época de fim de ano, e talvez você tenha aquele parente que você olha para ele e fala assim, fez isso comigo. E você não consegue, né, fazer essa limpeza, você não consegue deixar, você não consegue jogar nesse buraco essas coisas. E isso tudo te causa problemas, porque como eu disse, nós não conseguimos digerir essas coisas que nós vamos engolindo e pensando assim, o tempo cura. Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu acredito que nós precisamos tomar essa decisão de fazer essa limpeza para que Deus possa vir e entrar e preencher o nosso coração, porque se ele estiver cheio de coisas ruins, como que as coisas boas vão chegar, né? E a palavra, né, dentro da palavra de Deus, como que eu vou fundamentar para você o que eu estou falando? Com o exemplo de Abraão. A história que eu vou me embasar hoje está em Gênesis 22. Eu não vou ler o texto para o vídeo não ficar muito longo, mas você fica com essa lição de casa. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Pode ler até o versículo 19, para você ver a história que eu vou contar aqui. Abraão e Sara, eles já eram velhos, né? Já tinham uma idade avançada. Sara, inclusive, já não tinha mais como ter filho, já tinha passado da idade. E eles receberam uma promessa de Deus, que eles iam ter um filho. Deus ia mandar um filho. No primeiro momento, Sara até não acreditou, riu, falou, como que eu vou ter filho? Mas aí, Deus falou para ela, né? Nada é impossível para mim. E, de fato, Deus cumpriu aquela promessa. Deus trouxe o filho que eles tanto queriam, que eles tanto sonhavam. E aqui em Gênesis 22, nós vemos um episódio, assim, muito maluco. Deus deu o filho para eles, mas em Gênesis 22, Deus falou para Abraão assim, você vai me devolver esse filho, você vai subir no monte tal e vai queimar seu filho como um sacrifício para mim. E sabe o que foi lindo? A gente vê que Abraão, ele não hesitou. No verso 3, ele diz assim, olha, no dia seguinte ao que Deus falou com ele, Abraão se levantou de madrugada, arreou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Abraão sequer questionou Deus, falou, peraí Deus, o Senhor que me deu, é a herança do Senhor, é a promessa do Senhor para mim, agora só vai me pedir de volta, não vou dar. Abraão, ele poderia muito bem ter lutado com Deus a respeito disso, né? Deus, mas é meu direito, o Senhor me prometeu. E é isso que muitas vezes nós fazemos, né? Deus te pede para abrir mão disso que está te causando essa dor, esse problema, essa mágoa. Deus te pede para pôr para fora esse sentimento que está guardado dentro de você, que você está segurando, mas que você precisa falar, você precisa desabafar e você resolve guardar. E às vezes a gente pensa isso mesmo, não, peraí, é meu direito, eu tô certa. Assim como Abraão poderia ter agido nessa situação, não, é minha promessa, é meu direito, é assim que tem que ser, não. Ele simplesmente obedeceu. Deus falou com ele ontem. Hoje de manhã ele estava preparando tudo para ir embora, porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele confiava tanto em Deus, que olha o que ele fala aqui, né? Ele foi, levou alguns empregados junto e o filho Isaac. No versículo... Deixa eu achar. No versículo 5, olha o que Abraão falou. Então disse aos empregados que tinham ido com ele, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Olha que interessante.
ele já cria no coração dele que algo ia acontecer e que os dois iam voltar para onde eles estavam, né, para encontrar com os empregados. Ele já foi obedecendo a Deus, mas confiando que Deus traria o escape que ele precisava. E ele disse, nós vamos voltar, os dois voltariam, né, na fé de Abraão. E foi interessante porque na história o filho pergunta para ele enquanto eles estão indo, né? Porque o filho pensou que ia matar um animal, né? E ele pergunta, pai, mas cadê o animal? E sabe o que Abraão responde? Deus proverá o sacrifício. E foi o que aconteceu. Abraão realmente ia matar o filho, mas eu acho que a fé dele era tão grande que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar aquele menino e que ele voltaria. Porque ele foi realmente disposto a matar esse menino. Ele preparou tudo. Na hora que ele foi cravar a estaca para matar, Deus falou, pera, não mata não. Você já provou para mim que você me entrega aquilo que eu te peço. E aí naquele momento, realmente Deus proveu o cordeiro, o animal para aquele sacrifício ao invés do Isaac morrer. E então assim, essa palavra ela nos leva a refletir, né? Deus ele nos pede, entregue o seu Isaac, entregue o que você acha tão precioso para você, entregue esse direito que você acha que tem de guardar dentro de você, entregue essas palavras que precisam ser jogadas para fora. É uma orientação de Deus, porque você demonstra para ele que você confia nele e que ele é a sua vingança, né? A palavra de Deus diz isso, a vingança vem do Senhor. E nós não precisamos, né, ficar batendo nos outros. A palavra diz, né? Se alguém te bater de um lado, você dá o outro. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Não com o espírito de vingança no nosso coração, mas entregando, sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente depende disso para viver bem. E que o propósito de Deus para nós não é que a gente fique segurando pessoas e coisas dentro de nós. Sabendo que Ele cuida de tudo. E ainda mais, né, no nosso coração, a gente tem que orar pelos nossos inimigos e abençoar, não maldizer. Então, se você tem alguém dentro do seu coração que você considera, né, entre aspas, um inimigo, alguém que fez algo que te feriu, te machucou, alguém que fez alguma coisa que te atrapalhou por dentro, você precisa decidir entregar essa pessoa. Assim como Abraão fez. Entregue isso em sacrifício a Deus. Fala, Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que essa situação está diante do Senhor. Eu abençoo essa pessoa. Eu declaro que ela é próspera. Eu declaro que ela é tudo de bom. Essa é a postura bíblica para nós diante dessas situações. E eu te garanto que se você decidir fazer isso, tudo vai mudar. Porque foi o que eu fiz, né? Eu decidi lançar naquele buraco pessoas que tinham me ferido, né, palavras que tinham me ferido, situações que tinham me ferido. Eu decidi jogar tudo ali. E a partir de então, Deus proveu para mim tudo que eu precisava, assim como Ele proveu, né, o carneiro para o sacrifício. Ele tem provido para mim diariamente o meu sustento, a minha alegria, a minha força. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e que você decida, né, nesse fim de ano, tomar essa postura de não segurar aquilo que Deus te pede para entregar nas mãos dele em sacrifício. Fique com Deus.